Olá, mais uma porção diária para uma vida vitoriosa. Nós vamos ler hoje um trecho da palavra de Deus que está em Mateus 10, 8. A palavra de Deus diz assim: Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. A palavra do Senhor fala sobre qual era o chamado, né? O mandado de Jesus Cristo para os discípulos, né? A gente vai ver no começo do capítulo 10, o Senhor chamando os 12 discípulos e dando a ele, né, o poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Muitas vezes, como diz o enunciado, né, como diz o tema dessa porção diária, nós não sabemos para que nós fomos chamados. Qual é o nosso chamado? A gente fica em dúvida e isso causa na gente um problema muito sério, que é ou a gente estagnar, ou a gente tentar fazer um monte de obra, né, um monte de coisa na igreja, um monte de coisa para todo lado, sem a gente saber realmente o que a gente tem para fazer. Né? Porque a gente confunde, infelizmente nós confundimos. E eu acho e tenho certeza pela palavra que a primeira coisa que nós fomos chamados foi para curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Foi para isso que nós fomos chamados. O Senhor chamou um povo, elegeu um povo, separou um povo para pregar a palavra, para pregar o evangelho, as boas novas. Foi para isso que nós fomos chamados. Agora, ministerialmente, para nós atuarmos em alguma área, né, específica dentro da igreja ou em qualquer outro lugar, aí durante a nossa caminhada e a nossa trajetória isso vai ficar mais claro, vai acontecer, mas o principal chamado do crente e o que ele deve fazer, a coisa que deve ser assim, ser o principal na nossa vida, é esse capítulo 10 e o versículo 8. É nós pregarmos a palavra do Senhor. É nós sermos porta-vozes de Jesus Cristo aqui na terra, pregando as boas novas do Evangelho, curando os enfermos, limpando os leprosos, ressuscitando os mortos, expulsando os demônios. Para isso que nós fomos chamados. Isso causa confusão na vida das pessoas. E muitas pessoas, elas correm atrás de fazer coisas que não são chamadas para fazer. Enquanto está explícito e simplificado na palavra de Deus o que o cristão deve fazer. Se você estiver fazendo isso, de forma nenhuma você vai estar no chamado errado. De forma nenhuma você vai estar fazendo a coisa errada. Você vai estar fazendo a coisa certa. Se você estiver pregando, se você estiver anunciando as boas novas, se você estiver orando pelos enfermos, se você estiver expulsando demônios, se você estiver orando por aqueles que estão, né, em situações difíceis, se você estiver indo visitar, né, um que está talvez um presídio ali precisando de uma palavra, ou num hospital, dentro de um asilo, levando a palavra de Deus. Quando você está fazendo isso que o Senhor te propôs a fazer, isso que Jesus te chamou para fazer, é o teu chamado. Aí você não vai errar de maneira nenhuma. Aí as outras coisas você vai consequentemente descobrir ao longo da tua vida. Mas primeiro, a primeira coisa que você tem que ter em mente, que o Senhor te chamou para isso, para pregar a palavra. E eu escutei essa semana, mais precisamente no domingo, né? É uma pregação onde o apóstolo Reinaldo ele falou assim: você não sabe por onde começar, né? Tem um vizinho do teu lado. E o mais interessante foi que ele falou: seu esposo, sua esposa não é crente, seu filho não é crente, comece por ele. Às vezes nós queremos, eu falo de mim e tenho certeza que isso também é uma coisa que acontece em muitas vidas, em muitas casas, em muitos lares cristãos. A gente quer pregar para o de fora, e porque às vezes a situação é tão difícil dentro da nossa casa, a pessoa é rebelde, ela não quer saber de Jesus, ela fecha, né, o coração, e a gente não prega para os de dentro.
Mas é pregar para os de dentro com insistência. É pregar para os de dentro, mesmo que a gente seja rejeitado, mesmo que a gente seja, às vezes, caluniado, às vezes as pessoas não recebem a palavra. Mas, primeiramente, devemos começar pelos nossos, pela da nossa casa. Às vezes nós estamos na nossa casa, o nosso filho não é crente, não é cristão, não aceitou o Senhor ainda, não serve a Deus. Às vezes é o esposo, a esposa, então devemos começar por eles. Às vezes, dentro da nossa casa, todo mundo, graças a Deus, está no caminho do Senhor, faz a vontade de Deus, serve ao Senhor com alegria, está no caminho do Senhor, está dentro da arca, mas o nosso vizinho não está dentro da arca. E às vezes não precisa você sair também falando para o teu vizinho. Às vezes ela é uma pessoa que não te dá espaço, né? E o que a gente vai fazer num ambiente como esse? O que a gente vai fazer com pessoas assim que não abrem espaços, né? Pra gente chegar, às vezes a gente não quer incomodar, às vezes nós não queremos ser evasivos. Ore por essa pessoa. Como o vizinho dela deu um bom testemunho. Sem você falar, você vai ganhar essa pessoa para Cristo. Tenha na sua casa, né, o máximo que você puder, uma vida que dê um bom testemunho, porque não depende só da gente, depende das pessoas que moram com a gente também. Mas o que depender de você, tenha um bom testemunho, né? Compre e pague, porque isso também é um testemunho de cristão, que muitas vezes o cristão, ele é defamado por essa parte. Comprou e não pagou, fez negócio com alguém e desfez o negócio por qualquer coisa, empenhou a palavra e depois voltou atrás. Foi uma pessoa que não soube lidar com outra pessoa, foi ríspido, grosseiro, não pediu desculpa, não pediu perdão. Todas essas coisas as pessoas notam. E quando nós estamos falando de cristão, de homem, de mulher de Deus, nós falamos de pessoas transformadas, que têm o seu caráter transformado e têm o caráter de Cristo. E se nós formos olhar na palavra do Senhor, como Cristo agia com as pessoas, nós vamos encontrar um Deus amoroso, um Jesus que amava e se assentava, até mesmo com pessoas que não eram muito benquistas na sociedade. Principalmente com essas pessoas, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor veio para os doentes, não para os sãos. Os sãos não precisam de remédio. Que nesse dia você entenda que o teu chamado foi para curar enfermo, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, sair por aí falando, se não for possível falando, vivendo a vida que Cristo se agrada, vivendo como Cristo tem falado na palavra dele para nós vivermos, transformando e deixando o Espírito Santo transformar o nosso caráter, a ponto das pessoas olharem para nós e dizer: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. E eu falo não só pelos trajes, porque o cristão ele sabe como se comportar. Eu falo pela conduta, pela maneira de conversar, pelo jeito de agir diante das circunstâncias difíceis, dos desafios, dos problemas, das intempéries da vida. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer: esse é um santo homem de Deus, essa é uma santa mulher de Deus. Nossa, não é que a gente nunca vai errar. O Senhor, ele sabe, né, que nós não somos uma pessoa que não cometemos erros. O Senhor sabe que um dia ou outro nós vamos cometer algum erro e nós também sabemos disso. Quando o Senhor disse para Abraão: ande na minha presença e ser perfeito, ele sabia que Abraão não podia alcançar uma perfeição como a gente imagina que seja essa perfeição de não cometer erros nenhum, mas que andasse pelo caminho de Deus, que andasse pela palavra do Senhor, buscando no Senhor
né, buscando na palavra de Deus ser uma pessoa que não seja reprovável aos olhos humanos, aos olhos das pessoas. A gente sabe que muitas pessoas olham para nós e veem em nós muitas vezes um modelo. Outras olham para nós e querem apontar um erro, um defeito, querem ver uma queda. Mas que em todo momento da nossa vida nós possamos andar pela palavra, porque andando pela palavra nós não vamos errar. Ou nós vamos errar bem menos, porque nós somos, né, pecadores. O pecado, o erro vai ser um acidente de percurso, não vai ser a nossa vida toda, não vai ser, né, uma constante na nossa vida, pelo contrário, vai ser um acidente de percurso, algo que raramente vai acontecer, porque nós estamos firmados na palavra do Senhor. Que nesse dia você entenda que o chamado, o teu chamado, o chamado de Deus para a tua vida, o principal chamado, você tem que cumprir ele. E entenda que as outras coisas, o ministério, os cargos, eles vão vir na sequência, de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus sabe exatamente, né, onde tem que nos colocar, o que nós devemos fazer. Se for para nós só pregarmos o evangelho, andarmos falando de Jesus, se não for para você ter cargo nenhum, se não for para você exercer nada dentro do corpo ali da igreja, do templo, o principal você está fazendo para que você foi chamado. Você está curando os enfermos, limpando os leprosos, ressuscitando os mortos, expulsando os demônios, fazendo aquilo que Jesus Cristo mandou você fazer. O livro de Atos vai falar também que o Senhor, ele derrama o Espírito Santo sobre os homens ali, sobre aquele povo que estava reunido ali no livro de Atos, capítulo 2, para capacitá-los para pregar o evangelho. E eles saindo dali vão pregar o evangelho. A Bíblia fala que em uma pregação foram 3.000 almas para o Senhor. É isso que o Senhor quer. O Espírito Santo está nos capacitando para pregarmos a palavra, para curarmos os enfermos, para expulsar os demônios, para trazer esperança para vidas desesperançadas. É para isso que o Espírito Santo de Deus está em nós. É para isso. E para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Que você fique com essa palavra. Em nome de Jesus.